Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai aprender o contrário do que a gente fez na aula passada. Na aula passada, o que a gente fez? A gente transformou de fração, aqui no caso, né, para número decimal, né? Número com vírgula. Então, aqui ficou 3,5, né? E assim por diante. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai transformar de número decimal para saber qual que é a fração que gerou esse número decimal, que a gente chama de fração geratriz, que é aquela que gera o número. Então, vamos lá para alguns casos muito simples, tá bom? Neste caso aqui, primeiro caso nosso, eu tenho 0,2. Então, o que eu tenho? Um número aqui, que é o número 2. Se a gente tirasse a vírgula, o zero não tinha valor nenhum, né? Então, eu tenho o número 2, traço a minha linha de fração. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Só uma, então eu vou acrescentar um zero embaixo, 1 e um zero só. Segundo caso, 5,325. O número que vem antes é um 5, quer dizer que eu tenho 5 inteiros. Então, eu deixo 5 inteiro. E o que mais? 300, se eu já coloquei o 5, eu sobrou 0,325. Então, eu uso o meu 325, coloco o 1 embaixo. Quantas casas eu tinha depois da vírgula? 1, 2, 3. Aqui eu acrescento 3 zeros, tá? Esta é a parte mais simples. Agora, a gente vai fazer quando a gente tem uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um resultado infinito, né? Onde tem um número que se repete infinitamente e aquela divisão lá nunca se acaba. Temos o exemplo aqui do 0,55555, né? Então, o meu 5 a gente chama do nosso período, ok? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar que o x, vamos fazer uma igualdade. X é igual ao número que eu tenho, 0,5555. Não precisamos usar muitos 5, tá? Porque como é só 5, um número só, não... Então, a gente pode usar 2, 3 casas só depois da vírgula que já tá tudo certo. Que eles usaram mais, mas não tem necessidade. Seguido, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois membros por 10. Por que por 10? Porque depois da vírgula, o meu período é só o número 5, é só um número. Então, eu vou usar um zero. Então, o que eu faço? 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,5555, 5,555. Aqui, para facilitar vocês, como é um zero, vocês andam uma casa para cá, ó. Daí o zero aqui da frente some e fica 5,555, que é o que acontece aqui, tá? Eu tenho um zero, eu mudo a vírgula para a direita uma casa. Agora, o que a gente vai fazer? Subtrair. Subtrair é o quê? Diminuir. A gente vai fazer 10x menos x, que eu fiz aqui, é igual 5,555 menos 0,555, tá? Então, a gente vai diminuir o que a gente multiplicou pelo nosso inicial, Aqui, ó, como é depois da vírgula é igual, a gente pode simplificar. Então, eu faço direto 5 menos 0, sobra 5. 10 menos x, 10 menos 1, 9. Aqui eles fizeram um esqueminha de fazer o quê? Colocar o mesmo número para os dois embaixo para poder cortar. O que vocês podem fazer? O 9 está multiplicando, passa dividindo e acabou. 5 nonos, tá? Porque não dá para dividir, não dá para simplificar, então a gente para por aqui, tá? Se vocês quiserem colocar o número embaixo aqui, é o mesmo número que ficou aqui, que nem eles fizeram, 9, 9, cortaram, x igual a 5 nonos. Eu considero mais fácil. Tá multiplicando, passou dividindo e encerrou o cálculo, tá? Um outro exemplo que a gente tem também é de dízima. Só que daí, em vez de eu ter um número só, eu tenho 2. Eu tenho 2,37, 37, 37. Então, ó, são duas casas, ó, 37. Então, eu vou começar fazendo o quê? X igual ao valor que eu tenho. E depois, eu vou multiplicar esse x por
100. Por que por 100? Porque são dois números, dois zeros, tá? Então, aqui a gente fez 100 vezes x, 100x. 100 vezes 2,3737 deu este valor. Ó, dois zeros anda duas casas, uma, duas, ó, viu que ficou 237, ó, andou duas, né? Ah, mas prof, antes o número que estava antes da vírgula sumiu. Sumiu porque era um zero, não tinha valor. Mas agora ele tem, o 2 tem. Então, a gente segue uma casa, duas casas e copia 37. Mas duas vezes, nem precisava tanto. Ah, e a gente vai fazer o mesmo esquema. O que a gente multiplicou menos o inicial. O que a gente multiplicou menos o inicial, que eu tenho aqui, ó. 100 menos x, 237 menos 2,37. 100 menos 1, 99. Aqui a gente, ó, corta aqui o que vem depois da vírgula porque é igual. 237 menos 2, 235. Observe aqui que eles repetiram, ó, 99 embaixo para poder cortar. Ou se só esse aqui passasse dividindo aqui embaixo, dá na mesma coisa. Esse valor não dá para simplificar porque é 5 e 9. 99 só vai simplificar por 3 e esse aqui não dá. Então, por isso a gente terminou aqui. E o nosso último caso é quando a gente tem uma dízima composta. O que é composta? É porque eu tenho um número e depois eu tenho a dízima. Ó, tenho um número, a vírgula, e depois da vírgula eu tenho um número e depois eu tenho a minha dízima periódica, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a igualdade, x igual ao valor, que nem a gente já vinha fazendo. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho um número diferente, eu vou multiplicar esse número por 10, porque é um número. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, vamos lá. 10 vezes x, que deu 10x. 10 vezes esse valor, ó, andou uma casa, porque é 10, ficou 68,42. E daí, eu tenho que ver, ó, número diferente. E daí, a minha dízima é de dois números. Se fosse um número só, eu ia contar 100. Como é dois números, eu vou contar 3 dígitos. Então, eu vou multiplicar por 1000. Até terminar ela, ó, aqui. Multiplicar por 1000. Então, 1000 vezes x dá 1000x. 1000 vezes 6,8424242. O que eu vou fazer? 3 zeros, a vírgula tá aqui, ela vem 1, 2, 3, a vírgula veio parar aqui, ó, viu? Que ela andou para cá, então aqui. Agora, eu vou fazer o cálculo da subtração, só que neste caso, eu tenho três coisas, eu tenho 1000, eu tenho 10 e eu tenho o inicial. Eu vou esquecer o inicial e vou fazer a minha subtração aqui, entre esses dois. 10 menos 1000 vai dar valor negativo, então eu faço ao contrário. Faço 1000x menos 10, pego o valor maior aqui, menos o menor, tá bom? Então, aqui, 1000 menos 10, 999. O que aconteceu aqui? Aqui a gente cortou aqui e corta aqui. 6.842 menos 68, que eles fizeram a cálculo aqui, 6.774. Aí, aqui arrumadinho, 90x, o 990 passou dividindo, tá? E daí depois sobrou esse valor, por quê? Porque eles simplificaram. Ó, eu fiz a simplificação aqui para vocês. Aqui eu simplifiquei, ou seja, eu dividi os dois valores por 2, deu isso aqui. E ainda eu consegui simplificar por 3, que daí chegamos aqui. Aqui eu não consigo mais simplificar, 29 é o número primo. Tá? Então, cheguei nesse resultado final, que é o mesmo que tá aqui, ó, 1.129,65, tá bom? Tem que prestar bastante atenção, tem que fazer com calma. Enquanto vocês vão fazendo, vocês olhem os exemplos que vocês têm no caderno, voltem no vídeo, fiquem bem à vontade para questionar. Então, vocês vão fazer algumas atividades em casa, que são as questões que eu tenho aqui. Número 13, 14, 15 e 16, tá bom?